Diz assim, meus irmãos, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Vou repetir o versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Os irmãos podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, é muito importante, antes da gente falar sobre esse tema, sobre esse assunto, justificar para a igreja que nós estamos na sexta-feira com uma campanha de cura e uma campanha de libertação. Dentro dessa campanha, nós fizemos um projeto de estar fazendo essa semana do avivamento, junto em concordância com a diretoria da igreja, para a gente poder estar buscando mais a presença de Deus, o Espírito Santo. Mas nós não vamos perder o foco da nossa campanha. No final da ministração, nós queremos ungir todos os irmãos que estão aqui nessa noite e orar por cura, orar por libertação, orar por renovação, orar por despertamento. Nesse decorrer desses dias, o Espírito de Deus, ele tem falado fortemente aos nossos corações. Eu confesso para a igreja que eu estou muito satisfeito com tudo aquilo que nós ouvimos na quarta, com tudo aquilo que nós ouvimos na quinta-feira, que foram palavras que nós recebemos de motivação, palavras que nos ajudam na nossa caminhada, na fé cristã. E hoje eu sinto no meu coração de estar falando um pouco com os irmãos sobre o verdadeiro avivamento espiritual. É muito importante a gente ater a este tema, para que no decorrer do culto, da mensagem, a gente possa entender tudo aquilo que Deus, Ele tem para as nossas vidas aqui nessa noite. Observa que no telão da igreja nós temos uma grande imagem, Aviva Laranjeiras. E é interessante, na introdução desta mensagem, a gente primeiramente compreender o que é um avivamento. O que significa essa palavra avivar? Às vezes nós saímos por aí, nós participamos de muitas campanhas, nós participamos de muitos eventos que às vezes traz esse tema, que enfatiza esse tema sobre avivamento. Mas tem hora que nós temos que se perguntar o que significa isso. Observa que quando nós lemos a Bíblia, nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada a palavra avivamento em lugar nenhum. A única raiz que nós encontramos dentro da Bíblia relacionado a isso é a oração que o profeta Abacuque ele está fazendo num período de grande calamidade espiritual em que Israel estava enfrentando, em que Israel estava distanciando de Deus. A gente observa que Abacuque, ele foi um profeta que foi usado por Deus antes do cativeiro na Babilônia. E a gente observa a preocupação desse profeta. Observa que esse livro, ele é um livro pequeno, que tem apenas 3 capítulos. E nos primeiros capítulos a gente percebe como que Deus trouxe uma palavra pesada ao coração do profeta Abacuque para poder orientar o seu povo, advertir o seu povo, para poder
corrigir o seu povo, para que o seu povo não sofresse a consequência da desobediência, não sofresse a consequência relacionada a tudo aquilo que eles estavam fazendo. Era um verdadeiro declínio espiritual. Quando a gente chega no capítulo 3, a gente percebe que Abacuque está orando a Deus. E ele está orando por quê? Para que Deus tivesse misericórdia do seu povo, para que Deus pudesse se lembrar do seu povo, para que Deus pudesse trazer um avivamento no meio do seu povo. Agora observa que avivamento, ou a palavra avivar, significa dar vida, significa tornar-se mais vivo. Quando eu olho para o significado dessa palavra, eu percebo que muitos de nós aqui, por que não dizer, até mesmo eu, pastor Adalto, quanto que nós estamos precisando disso, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde muitas coisas têm se perdido, onde valores têm se perdido, onde a nossa comunhão com Deus, ela tem se perdido, onde a nossa vida de consagração, ela já não é mais a mesma, mas sempre vai haver um grito no coração de alguém por avivamento, sempre vai haver um grito no coração de alguém para que Deus venha trazer vida para o seu povo novamente, fazer com que o seu povo volte a viver novamente. Quando nós falamos de avivamento, nós vamos perceber que na Bíblia, desde o Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós temos várias ocasiões que houve essa vida novamente, que houve esse avivamento, esse despertamento novamente sobre o povo. Mas o que me chama a atenção, que antes que cada um de nós venhamos orar e buscar um avivamento geral, um avivamento na nossa cidade, um avivamento no nosso estado, um avivamento no nosso país, é importante a gente pensar também em buscar um avivamento pessoal. Um avivamento pessoal. Buscar novamente a vida em Deus que nós precisamos, porque sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada, e nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum sem Deus. É interessante a gente observar, eu fiz questão de fazer algumas anotações, que todos os grandes avivamentos que já aconteceu na história do cristianismo, ele começou com alguém, ele começou com uma pessoa sedenta, ele começou com uma pessoa de oração, ele começou com uma pessoa com sede, com muita vontade, de que Deus pudesse fazer algo extraordinário no seu tempo, na sua época, na sua vida. E quando a gente percebe, a gente olha que Abacuque está clamando para que Deus pudesse trazer vida no meio do povo, para que o povo pudesse despertar da sua mornidão, da sua morte espiritual, e pudesse voltar para Deus. Mas a gente percebe quantas profecias que nós temos na Bíblia relacionado a este tema, a este assunto da questão do avivamento. Quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a gente percebe que ali houve um grande avivamento. E por que não dizer, e todos os estudiosos concordam com isso, que o maior avivamento da história da igreja aconteceu em Atos 2, quando o Espírito Santo ele desceu no dia de Pentecoste, batizando crentes, batizando mulheres, homens, enchendo eles do Espírito Santo. Eles falaram em línguas estranhas e foram capacitados por Deus para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra. Mas quando nós começamos a olhar para a história do cristianismo, ou a história da igreja, partindo dessa ideia de que sempre surgiram homens sedentos, porque todo avivamento ele começa com alguém. Ele começa com uma pessoa com muita vontade de orar, com muita vontade de buscar, com muita vontade, com muita sede, com muita fome de Deus, e ora a mesma oração que Abacuque ele fez: aviva, ó Senhor, a tua obra. Eu vejo que nós precisamos de um avivamento. Eu vejo que o motivo pela qual nós estamos aqui é porque
Porque todos nós temos sentido nesse período difícil de crise, nesse período pós-pandemia que nós estamos vivendo, aonde que muitos de nós pensamos que com isso que está acontecendo, nós seríamos melhor, mas o contrário que nós estamos vendo, nós estamos tornando piores, em muito sentido, e em muitas coisas. Quando eu olho para os Estados Unidos, a gente percebe que a história do avivamento, ela começou nos meados de 1734, nos Estados Unidos, aonde grandes avivamentos aconteceram, aonde que muitos crentes foram fortalecidos e muitas pessoas que não eram crentes se converteram ao evangelho. Isso é avivamento. Quando a gente olha para a história de um grande homem chamado Jonathan Edwards, a gente percebe que este homem, com toda a sua simplicidade, porque para Deus trazer um grande avivamento na vida da pessoa, ele não precisa ser um teólogo, mas pela sua simplicidade de vida e de muita oração, ele exerceu um grande impacto na vida das pessoas da sua época. Um dado interessante passar para a igreja é que a maioria das histórias dos avivamentos não começaram com homens muito velhos, mas começaram com rapazes, com moças muito novos. Para você ter ideia, na faixa etária dos seus 14 anos de idade, que começaram, mas eram pessoas que dobravam o joelho e que oravam. Eram pessoas que passavam 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 12 horas em oração. E algum tempo atrás me chamou a atenção de uma reportagem que muitas pessoas da nossa igreja e muitas outras pessoas compartilharam o testemunho de uma evangelista da Deus e Amor chamada Maria Lorena. Essa mocinha que desde criança era da igreja, desde os 2 anos de idade, ela que sofreu um acidente, muito criança ainda, que deixou de andar, mas depois foi curada dentro da igreja, e que Deus falou com ela: eu não quero você casada, eu quero você casada comigo. Essa velhinha que hoje, não sei quantos anos que ela tem, 67 anos, sei lá, alguma coisa, mas nos chocaram há pouco tempo atrás, quando perguntaram para ela qual que era o tempo de vida de oração dela, e ela disse: eu oro 7 horas por dia, ininterrupto. Em pleno século 21 que nós estamos vivendo, ouvir um testemunho desse que nos comove, mas vai ver a vida dela, quem é ela? Uma mulher que já pregou em praticamente todos os países do mundo em que nós estamos vivendo hoje. E toda a história de grandes avivamentos começaram com homens e mulheres que tiravam tempo para Deus, que tiravam tempo para orar, que tiravam tempo para jejuar, que tiravam tempo para se consagrar. Observa que além de Jonathan Edwards, nós temos também George Whitefield, que foi um outro grande avivalista nesse período. O resultado do trabalho desse homem foi milhares de conversões e o nascimento de muitas igrejas. Para você ter ideia, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, numa população de 300 mil pessoas, houve entre 30 e 40 mil conversões. Houve fortalecimento moral nos lares, fundação de cursos teológicos e de obras sociais. O que esse homem fez? Como que Deus moveu através da vida dele? Porque nós não lembramos aqui nessa noite de o avivamento dos moravianos. É muito interessante que acontece um episódio engraçado com o John Wesley. John Wesley é considerado um dos maiores avivalistas da história. O que aconteceu? John Wesley, interessante essa história dele, porque John Wesley nasceu dentro de um berço cristão. E John Wesley, quando estava crescendo, com 5 anos de idade, a casa dele pegou fogo, literalmente. Os seus pais, a sua mãe, os seus irmãos ficaram desesperados, pensando que era o fim de John Wesley. Só ele ficou dentro da casa em chama. E no meio daquele desespero, tentando pensar numa solução de como que tirava esse menino lá de dentro lá. Então os vizinhos se reuniram e fizeram uma grande escada gigante, um subindo nas costas do outro, até chegar no andar aonde que John Wesley estava. E quando chegou ali, tirou aquele menino de 5 anos de idade
dali foi acabar de tirar John Wesley daquela casa em chama, a casa desabou. E ali ele recebeu um nome que ele carregou por toda a vida dele: tirado do fogo. Tocha de fogo. Um pequeno rabisco tirado do fogo. Mas esse menino cresceu. E esse menino, depois de grande, estudando teologia, ele teve uma experiência com Deus, numa das viagens missionárias, que ele saiu para pregar em uma parte dos Estados Unidos. Ele pegou a embarcação, aonde que estava esse grupo de avivalistas moravianos, e dentro disso aí uma tempestade apoderou-se do navio que eles estavam. O desespero de John Wesley era tão grande, porque ele estava com medo, ele pensou que ele ia morrer, ele estava louco, desesperado. Mas ele notou que enquanto ele estava desesperado, com os relâmpagos, com os trovão, com a agitação do mar, esse movimento avivalista estava louvando a Deus em meio à tempestade. E aquilo chamou a atenção dele e despertou ele para o chamado dele: tirado do fogo. John Wesley era um homem que tinha vida de oração. John Wesley era um homem que orava muito, que buscava muito a Deus. Então, quando a gente olha para isto aqui, a gente percebe que John Wesley, por exemplo, foi um instrumento de Deus para mudar a história da igreja. Um homem de oração, um homem que deu ênfase ao estudo bíblico, opôs-se ao álcool. Porque se você não sabe, até nos meados de 1700 e alguma coisa, homens que hoje nós olhamos para ele e nós admiramos eles, como Charles Spurgeon, por exemplo, eram fumadores de charuto, de fumo de rolão. Mas quem pregou a santidade e a abstinência do alcoolismo foi John Wesley, que construiu essa história, que quis mostrar que um verdadeiro cristão, que quer estar cheio do Espírito Santo, ele precisa se afastar dessas coisas. Observa que nós temos muitos homens como Charles Finney, com uma poderosa palavra, com oração, com testemunho, viveu nos Estados Unidos sob a influência de uma pregação, de igrejas que foram renovadas, nasceram comunidades, pessoas deixaram o vício através da sua pregação. Então isso é avivamento. Quando a gente olha para umas histórias como de Charles Spurgeon, como a gente olha que foi um professor de criança, gente, de escola bíblica dominical, a gente percebe hoje tanta gente com a rejeição, com uma escola que tem mais de 200 anos de história. Charles Spurgeon foi professor de criança, e a história disse que ele fez um excelente trabalho. Moody, o evangelista americano, que levou 1000 almas aos pés de Cristo, ele foi professor de escola dominical, que começou com 12 crianças, entregou 12.000 aos pés do Senhor. Se a gente for lembrar da história de todos esses homens, nós vamos ficar muito tempo aqui falando sobre a história do avivamento. Mas quando se fala de avivamento, nós não podemos esquecer que os 2 maiores avivamentos da história do mundo aconteceu primeiro no país de Gales, através de um jovem, que esse jovem tinha 13 anos de idade, crente. E esse jovem chamado Evan Robert, ele orava, e a oração dele, Bruno, era uma oração assim: enche-me do teu Espírito Santo, aviva o nosso país. Dos seus 13 anos até os seus 26 anos de idade, essa é a oração de Evan Robert. Ele foi para a faculdade, começou a estudar. Depois de um dia na faculdade, ele estudando, Deus abriu os olhos espiritual dele, e ele teve uma visão, e nessa visão Deus falou para ele: volta para sua cidade e começa a pregar, aleluia, para os jovens da sua igreja. Ele começou a pregar para os jovens, reuniu os jovens e começaram a orar com os jovens da sua igreja com 26 anos de idade. E a oração que ele ensinava para os jovens era essa: ora buscando para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, e ora pedindo a Deus para trazer um grande avivamento no país de Gales.
quando ele estava orando com os jovens, Deus começou a visitar a sua irmã primeiro, uma das suas irmãs, moça, 14 anos de idade, e Deus trouxe um grande avivamento sobre esse país. Para você ter ideia sobre essa cidade, que toda a cidade se converteu, os bares fechavam, os cinemas baixaram as portas, e as pessoas se renderam ao Evangelho de Jesus Cristo, pela manifestação do poder de Deus ali naquele lugar. O maior avivamento da história do cristianismo. Quando você pode escrever isso, já aconteceu muitos movimentos, mas foi lá no país de Gales, com um jovem sedento. Quem sabe é isso que nós estamos precisando, porque o mundo ainda não conhece o que Deus pode fazer através de um homem cheio do Espírito Santo. O mundo não conhece o que Deus é capaz de fazer através de uma pessoa que tem uma vida de oração, de comunhão. Quando a gente olha para isso aqui, o outro grande avivamento da história aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, quando um homem que era muito rejeitado, chamado Simon, por causa da sua cor, era um negro, e que era rejeitado, não podia participar das orações das igrejas por causa da sua cor. Mas esse Simon, sedento, com fome, com sede, porque quem está com fome e com sede dá jeito, ele então se reúne com as outras pessoas em uma rua chamada Azusa, um armazém velho. O púlpito dele era uma caixa de sapato, aonde ele colocou, mas começou a orar. E quando ele estava orando, a história diz que ele orava 4, 5 horas por dia. E sabe o que Deus falou com ele? Intensifica a oração, ore mais. E ele passou a orar 7, 8 horas no dia. E quando a gente olha para isso, a gente vê quem que foi Simon, o pai do avivamento da rua Azusa, e que de lá foi o celeiro aonde que tantas pessoas tiveram experiência com o Espírito Santo, como por exemplo os fundadores da Assembleia de Deus, Gunnar Wingre, Daniel Berg. Que curioso de saber, porque onde tem fogo tem gente, e a gente gosta quando tem esses movimentos pentecostal, porque aqui a gente quer estar junto para queimar no meio do fogo também. E esses fundadores, quando chegaram ali, eles tiveram a experiência. Gente, esse pessoal era batista, eles tiveram essa experiência, e dali eles tiveram uma visão. Viu aqui no Brasil um estado que eles nunca tinham visto na vida em visão, escrito Belém, e eles foram caçar isso no mapa, e viu que estava aqui no Brasil, Belém do Pará. Eles chegaram aqui nessas terras com uma mensagem pentecostal, dizendo que Jesus batiza com o Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. É interessante que eles foram apedrejados muitas vezes. É interessante que eles foram expulsos muitas vezes das praças, das casas. Mas a história diz que um dia eles foram pregar numa igreja batista tradicional, e ali dentro daquela igreja tinha uma mulher chamada Celina de Albuquerque. Essa mulher era uma mulher velha, de idade. Ela tinha uma ferida nos lábios, um problema nos lábios. Naquele dia eles pregaram a mensagem pentecostal, a mensagem do avivamento. E quando eles pregaram esta mensagem, naquele dia eles foram expulsos daquela igreja. Porque você não sabe, tem muitas pessoas que são sensacionalistas. Eles não creem na continuação dos dons, mas nós somos continuistas, nós acreditamos. Eles foram expulsos, e quando foram expulsos dali, a palavra ficou plantada no coração daquela senhora. Ela chegou em casa, começou a orar, diz a história, meia-noite. E de meia-noite até 1h, ela está orando, está dizendo para Deus: se é verdade aquilo que aqueles suecos pregaram, me batiza com o Espírito Santo. Deu 2h da madrugada, ela está orando e dizendo: se é verdade, me batiza com o Espírito Santo. Deu 3h da madrugada, ela está orando: se é verdade, me batiza com o Espírito Santo. Mas 4h da madrugada, quando Celina de Albuquerque está em oração e buscando, diz que desceu uma glória dentro do seu quarto. Uma luz pode ser vista nitidamente, e ela foi curada dos lábios e foi batizada com o Espírito Santo. A primeira crente a ser batizado no Brasil com o Espírito Santo. Daí para lá esse
fogo lastrou por todo o Brasil, e esse fogo chegou até aqui no Laranjeira sobre a nossa vida, porque isto é avivamento. Isto é avivamento. Então, quando nós falamos dessas histórias que nos comovem, dessas histórias que mexem conosco, como eu disse aqui essa semana sobre o testemunho de John Wesley quando morreu, e que um grupo de seminaristas que foram na Inglaterra visitar a casa onde John Wesley morava, e que chegaram aquele grupo lá para visitar, foi no quarto, foi na sala, eles perceberam que tinha um espaço dentro daquela casa, que era cercado, e naquele espaço tinha umas marcas no chão, 2 marcas no chão, e o seminarista, o diretor falava, aqui era o lugar que John Wesley passava horas e horas em oração. Quando eles voltaram para o ônibus, o diretor foi contar e deu falta de um jovem, deu falta de um rapaz, e voltou dentro da sala para procurar. E quando chegou, aquele rapaz, ele tinha ultrapassado aquele limite. Ele dobrou o joelho em cima das marcas aonde John Wesley orava, e ele levantava as mãos e dizia: Senhor, faz de novo como antes. Senhor, faz de novo como antes. E quando ele está orando, o diretor põe a mão no ombro dele falando: Billy, levanta, porque está na hora de nós ir embora. Sabe quem que era aquele? Era o Billy Graham, maior pastor americano, evangelista que o mundo já conheceu, que morreu com 99 anos de idade. Um homem que foi conselheiro de todos os presidentes da sua época dos Estados Unidos. Mas um homem que pregava para jovem, para moça, para rapaz. Nesta noite eu venho com esta palavra para te contar um pouco dessa história, porque o tempo que nós estamos vivendo, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo Deus que aviva, Ele é o mesmo Deus que levanta homem, que levanta mulheres. Ele é o mesmo Deus que tem interesse no arrependimento, na confissão de pecado. Ele é o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que leva para o céu. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos precisando, porque parece que o nosso altar virou palco. Parece que os nossos pregadores e cantores viraram artistas. E nós estamos idolatrando a muitos homens dentro da igreja, e a gente faz a nossa seleção. O culto é bom dependendo do cantor, o culto é bom dependendo do pregador, e esquecemos que nós não estamos aqui para oferecer nada para homens, mas para oferecer para Deus. Abacuque está orando, pedindo avivamento, e ele está orando a Deus. Por quê? Porque ele sabia e reconhecia que o verdadeiro avivamento, ele não vem do pregador, ele não vem da voz bonita da cantora, mas o verdadeiro avivamento, ele vem de Deus. Só Deus pode incendiar a tua alma, só Deus pode incendiar a tua vida, só Deus pode trazer uma nova vida para nós. Aviva, Senhor. Quando a gente olha o livro de Levítico capítulo 6, a gente percebe a instrução de Moisés com respeito ao altar. E um texto que nos chama a atenção, que ele diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas a gente percebe que aqueles sacerdotes tinham que ter um cuidado em manter o fogo aceso. E aquele fogo, quem acendeu ele foi Deus. E o fogo que Deus acende, nós temos responsabilidade de mantê-lo aceso, porque é Deus que aviva. É Deus que aviva. Observa que quando a gente reconhece isso, a gente não vem no culto, irmão, para avaliar A ou B. A gente vem para oferecer. Porque culto a gente não vem buscar, a gente vem dar para Deus o nosso de melhor. É o culto espiritual, é o culto racional que nós temos que oferecer. A coisa que a gente observa, que o verdadeiro avivamento vem de Deus. O verdadeiro avivamento
ele vem de uma vida de oração. Eu quero te desafiar, você igreja, se você quer ver as coisas mudar no seu ministério, no seu chamado, se você quer viver o sobrenatural de Deus, começa a pagar um preço em oração. Eu sei que orar não é fácil, mas é necessário. Dobre o teu joelho, seja de madrugada ou qualquer hora, mas clama a Deus pelo avivamento pessoal, porque se você não estiver bem, a igreja não vai estar bem. Se você não estiver bem, a sua casa não vai estar bem. Mas se nós dobrarmos o joelho e falar com ele, como diz a Maria Lorena, o menino que estava lá sendo entrevistado por ela, falou assim: eu custo para uma hora, e olha lá se eu oro, porque eu não sou muito de falar. Ela falou assim: olha, as 2 primeiras horas é difícil até o capeta cair, mas depois que o capeta cai, você vai 3, 4, 5, 6, 7, 8, vence essa barreira. Quando você dobrar os teus joelhos, ele é o teu melhor amigo. Fala com ele, conta para ele, confessa para ele tudo, porque eu tenho certeza que quando a gente entende isso, a gente vive o melhor de Deus. Avivamento pessoal, nós precisamos dessa busca constante. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Ele vem com o nosso devocional. Será que você não percebe que você está morrendo? Será que você não percebe que a cada dia você está mais frio? Será que você não percebe que a cada vez está mais desanimado com as coisas de Deus? Mas nessa noite a minha sede é como a do profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. A nossa vida muitas vezes é uma vida de fachada, irmão. A nossa vida muitas vezes é um conto de fada. Mas quando a gente olha para Abacuque, a sede dele, ele reconhece que quem a vive é Deus. Ele reconhece que ele precisava orar, que nós como igreja, nós viemos nos unir em oração, porque quando a gente ora, você pode ter certeza que coisas começam a acontecer dentro da nossa igreja. Eu lembro de uma ilustração que conta de uma mulher, aonde que essa igreja, ela estava fria, nada estava acontecendo dentro dessa igreja. Essa igreja não tinha salvação, não tinha conversão, essa igreja não tinha confissão de pecado, dentro dessa igreja não tinha batismo com o Espírito Santo. E quando da igreja não estão acontecendo essas coisas, está faltando avivamento dentro dessa igreja. E eu me lembro que esta mulher, o pastor falou: gente, vamos orar, vamos buscar Deus. E quando eles foram orar, chegou na porta do templo, encontraram um homem de cócora chorando na porta do templo. E quando chegou, eles passaram para orar. A mulher ficou incomodada, foi lá fora, e chegou lá fora e falou assim: moço, por que você está chorando? O moço levantou a cabeça, olhou para ela e falou: eu estou chorando porque eles me expulsaram da igreja. Falei: moço, mas quem te expulsou da igreja? Eu conheço cada membro aqui, e o senhor fala isso: não me expulsaram da igreja. Eu estou muito triste. E chorava. E quando aquela mulher falou assim: me fala seu nome, para que eu possa me lembrar então de quem é o Senhor, ele levantou os olhos cheio de lágrimas e disse: eu sou o Espírito Santo. E desapareceu na hora. Quando ele desapareceu, aquela mulher entrou dentro da igreja, falou: pastor, eu já sei por que na igreja não tem batismo com o Espírito Santo, eu já sei por que não tem cura, eu já sei por que Jesus não salva ninguém. É porque nós colocamos o Espírito Santo para fora. Eu quero te dizer que ele é o agente do avivamento. Nós precisamos dele ao deitar, ao levantar, para cantar, para pregar, para orar. Urabacanda labaxandaranha. A gente precisa dele. Ele é o teu amigo, ele é o teu companheiro que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o Espírito Santo, companheiro, o amigo de todas as horas. É aquele que Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. A gente precisa orar. Tem hora que eu sinto falta, irmão, porque Abacuque, a palavra de Deus causou temor no coração dele. Às vezes me dá uma tristeza quando eu vejo a igreja com a falta de reverência, com a pregação, com o culto.
E todas essas coisas são impedimentos à operação de Deus, à ação de Deus. A gente tem que ouvir a palavra com temor, porque Deus fala com a gente todos os dias. Deus fala com a gente a todo momento. A gente tem que estar sensível. Abacuque está dizendo: eu ouvi a tua palavra e temi. Se a palavra de Deus não produziu o efeito pela qual ela foi enviado, nada mais produzirá. Temos que começar a voltar para a palavra, prestar mais atenção, ter filtro, não fazer seleção dentro da igreja, se é A e se é B. Eu estou aqui, sempre alguém tem alguma coisa boa para a gente, sempre alguém tem alguma coisa boa para a gente. Sabe o que é que me abriga ultimamente com os meus genros aqui? Que eu sempre falo com ele, que eu estou cansado desses cultos que resume numa pregação bonita. Parece que ele está disputando quem é que prega mais, quem é que prega menos. Aqui na igreja, quem direciona é o Espírito Santo, e Ele usa cada um de uma forma. Ouve o que Deus está falando, ouve a palavra do Senhor, porque se você abrir os teus ouvidos, Deus vai avivar. Levanta a tua mão para cima. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Alabacanda, alabaxandará. E deixa eu te falar um negócio. Deus me mostrava uma visão aqui esta semana, e eu vi uma porta muito grande, e eu via pessoas passando por essa porta. Eu quero te dizer, Deus, Ele conta contigo, Ele conta comigo. Ele disse que se nós crermos, Ele vai fazer pessoas passar por estas portas, vai salvar a alma aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Eu via também uma cachoeira, ela descia uma água que começava a molhar o chão desta igreja. Eu falava: meu Deus, o que é isso? E ele falava: meu servo, eu estou lavando a minha igreja, eu estou purificando a minha igreja, eu estou limpando a minha igreja. Deus quer mudar a tua história. Deus quer trazer um avivamento na nossa casa. Deus quer trazer avivamento na nossa vida. Deus quer trazer o avivamento no nosso ministério. A gente vai cantar com unção, a gente vai pregar com unção, a gente vai ser influência para pessoas que estão ao nosso lado. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aleluia. O avivamento vem pela palavra. Nesta noite a tua alma está sendo alimentada pela palavra, e todo verdadeiro avivamento, ele traz mudanças de vida. Quando uma pessoa é avivada, ela é motivada para orar. Quando a pessoa recebe o avivamento, o Espírito Santo o conduz para a consagração. Quando uma pessoa ele recebe o avivamento, o Espírito Santo o aponta para almas. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Levanta a tua mão para cima, fecha teus olhos. Você que nesta noite quer receber a autoridade de Deus sobre a tua vida, que quer receber uma nova unção sobre a tua vida, você que nesta noite quer experimentar um verdadeiro avivamento. Deus é real, Deus é verdadeiro. Nós não vamos viver um conto, mas vamos viver experiência espiritual. Senhor,
aonde estiver uma pessoa com o coração aberto nesta noite, sedento pela tua palavra, sedento pelo avivamento pessoal, sedento pelo avivamento geral, eu quero ministrar sobre a vida desta pessoa. Começa a receber fogo, começa a receber fogo, começa a receber fogo, começa a receber fogo, começa a receber. Deixa eu ver, tem pessoa lá atrás que está chorando. Alamanagaia surabacandarabachadaraia, receba. Demanda canta lá pra xadarabacalaba. Orabacalaba, ai, 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 ai. Urabacanda lá pra xandaramanaya. Ó glória, ó glória, ó glória. Aviva, Senhor, a tua obra. Se coloca sob os teus pés. Amanda canta lá pra xandarabacalabaia. Se coloca sob os teus pés. Levanta a tua mão para cima. Ó glória. Ó glória. Se você crê, você vai receber. Ó glória. Eu achei tão bonito aqui, sabe, irmãos? Achei tão bonito aqui um dia dessa semana, quando Deus me mostrava o filho do pastor Fidelis, o Andrew. Quando eu vi ele na visão, eu não vi os pés deles, eu via 2 latão de concreto nos pés dele. E Deus falava: eu estou firmando os pés dele na minha presença, porque eu tenho propósito com ele. Deus falava: eu estou alicerçando ele, porque eu escolhi ele desde o ventre da mãe dele. Alabacanda laba cheia. Eu fico impressionado com os mistérios de Deus. Eu quero nesta noite orar com você primeiro. Oh, conjunto de louvor. Oh, jovens da igreja. Oh, minhas irmãs, pastores, presbíteros, cooperadores, diáconos, Deus conta contigo. Oh, que nessa noite, assim como Deus levantou John Wesley, assim como Deus levantou Charles Finney, assim como Deus levantou Moody, assim como Deus levantou estes homens, eu quero nesta noite profetizar que Deus vai levantar homens e mulheres aqui nesta igreja, cheios. A nossa oração é uma só. A nossa oração é uma só. E nessa noite nós vamos orar a oração de Evan Robert. Enche-me do teu espírito. Traga um avivamento no Laranjeiras. Enche-me do teu espírito. Traga um avivamento no Laranjeira. Fecha teus olhos, levanta a tua mão, fecha os olhos. Eu vou dobrar meu joelho aqui, que eu quero orar por você. Começa dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós estamos sedentos. Nós estamos sedentos, aleluia. A igreja vai orando. Se te der vontade de profetizar, tenha liberdade. Se você está tendo visão, está tendo revelação, se Deus está tocando seu coração para orar para alguém, não retém, aleluia. Deixa Deus te usar. Deus, Ele te usa. Deus, Ele te usa. O Espírito de Deus, Ele é dado a cada um para aquilo que for útil. Urabacanta labachadarabacalambaia. Oh glória, oh glória, oh glória. Aviva, 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 aviva. Esta igreja vai tremer. Esta igreja vai tremer. Meu Deus, começa a cercar este ambiente com a tua glória. Começa a cercar este ambiente com uma nuvem da tua glória, com aquela mesma nuvem que o Senhor descia no templo de Salomão, onde as pessoas não conseguiam conter a glória do Senhor. Receba.
pegando, tá pegando, tá pegando. Tem lenha verde que está saindo norte. Tem lenha seca que está pegando fogo. Tem lenha verde que está saindo água. Vai pegar, vai dando glória, vai dando glória. É noite de renovação. É noite de despertamento. A unção cura, a unção liberta. Avivamento também é cura. Avivamento também é libertação. Avivamento também é arrependimento de pecado. Avivamento também é quebrantamento diante de Deus. Aleluia! Receba! Aleluia! Abra teu coração. O Senhor está colocando óleo nessa engrenagem aqui hoje. O Senhor está colocando óleo nessa engrenagem aqui hoje. Começa a sair o ferrugem. Começa a tirar a cinza. Cinza é sinal de fogo apagado. Começa a soprar cinza nessa noite. Começa a colocar a lenha nessa, soprar cinza nessa noite. Começa a soprar cinza nessa noite. A cinza está saindo, está saindo. Começa a soprar cinza, para que o fogo pega, para que o fogo pega. Ó Jesus, batiza com o Espírito Santo. Começa a falar em línguas estranhas nesta noite. Começa a falar em línguas estranhas nesta noite. Começa a falar em línguas estranhas nessa noite. Começa a falar em línguas estranhas nessa noite. Oh meu Deus, fala, 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 fala. Começa a confundir o inferno. Começa a confundir o inferno. Renovo, renovo, renovo. O que eu quero é renovo. O que eu quero é renovo. Volta a fazer de novo. Faça como antes. Oh Senhor, faça como antes. Oh meu Deus. Faça como antes. Faça como antes. Faça como antes, Senhor. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Renovo. 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 Senhor, deixa essas lágrimas rolar no teu rosto. Seja limpo nesta noite pelo Espírito. Ele conforta o teu coração aqui nessa noite. Não tenha vergonha de atrapalhar a maquiagem aqui hoje. Não tenha vergonha de descer do tamanco aqui hoje. Não tenha timidez nesta noite de chorar na presença dele. Há uma unção de Deus aqui sobre este templo. Há uma unção de Deus aqui sobre este lugar, aqui nesta noite. Sinto o Espírito Santo te abraçando. Eu vejo pombas sobrevoando este lugar. Eu vejo pombas sobrevoando este lugar. Aleluia! A unção de Deus está descendo. Começa a falar em línguas estranhas. Você que nunca falou em línguas estranhas, começa a receber o batismo do Espírito Santo, dons espirituais, renovação aqui nesta noite. O que dizer?
Vai. Fala com ele, faz de novo. Fala com ele, faz de novo. Fala com ele, faz de novo. Vamos outra vez aqui. Amada canta lava calabaia. Oh glória, fogo. Fogo do Espírito Santo. 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 Vai dando lugar para ele. Vai, Jesus. Abra teu coração, dá glória a Deus. Aleluia. Aviva laranjeiras, aviva laranjeira, aviva. Estou vendo pessoas sendo quebrantadas aqui, pessoas estão chorando aqui, pessoas estão prostrando aos pés do chão aqui nesta noite, pessoas estão se derramando aqui nesta noite. Vai, Espírito Santo, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar aí, meu irmão. Espírito Santo vem. Convida ele. Convida nesta noite. Convida aí, convida aí. Convida aí, Espírito Santo vem. Vem, vem. Queima, 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 queima. Queima, Senhor. Queima, Espírito Santo. Queima. Queima a intriga. Queima. Queima. Queima o ódio. Queima. Queima o rancor. Queima. Queima a mágoa. Queima. Faz de novo. Faz de Vem queimando novo. sobre nós. Sim. Eu vou. Remove. Remove nesta noite. Mais uma Renova. de novo. Remove desta noite. Remove do nosso coração a incredulidade. Remove do nosso coração a insensatez. Remove do nosso coração a intolerância. Queima com teu fogo nesta noite. Incinera com teu fogo nesta noite. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo. Chama ele. Ei, chama ele. Chama. Espírito vem. Quando ele vem aqui, mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Convida ele para fazer parte da sua família. Convida ele para fazer parte na sua mesa. Na hora da tua alimentação, seja o café, seja no almoço, seja no jantar. Convida ele para o teu particular diariamente. Espírito vem. Vem sobre esta casa, removendo nesta noite toda angústia. Toda angústia, Pai. Toda amargura. Espírito Santo, vem sobre este lugar. Vem sobre vidas neste lugar, Senhor. Vem sobre este ambiente. Decreta a cura neste meio, no nosso meio. Vem, Espírito. Vem, Santo Espírito. Vem.
Vem sobre esta casa que está desmoronada. Vem sobre esta família que está arrasada. Vem sobre esse cenário caótico que estamos vivenciando no nosso país. Vem sobre a liderança do nosso país. Vem sobre a igreja brasileira que clama. Vem. Que era limpa, Aleluia. que era Vem sobre limpa, nós, Santo Espírito. Eu não Vem sobre esta casa. esperado. Vem Eu sobre este abro lugar. a minha casa. Não nos priva. Pode morar aqui. Não nos priva, Espírito. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era Vem sobre lindo nós, assim. Espírito, vem. Que era lindo assim. Teu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Abre a tua casa nesta noite. Pode morar aqui. Põe para fora essa amargura que te Pode prende. morar aqui. Põe para fora. Espírito Santo, põe para fora nesta noite a amargura que nos impede de te sentir, Pai. Aleluia. Oh, graças a Deus. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor.